Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Dani Guilherme e hoje eu vou falar 3 dicas para você conseguir estudar agora nessa época de quarentena. Eu separei algumas dicas, mas antes eu gostaria de falar uma coisa muito importante para vocês, que é o seguinte. Gente, não adianta a gente tentar achar que nós estamos num período de férias pelo fato de da gente não estar indo para a escola, tá? Ou a gente não tá indo pra faculdade, ou a gente não tá indo pro cursinho. Na verdade, tudo isso tem um preço. Então, mesmo que você fique em casa sem fazer nada, futuramente você vai sim precisar dessas matérias. Até pelo motivo de que a matemática, ela é uma matéria que ela é cumulativa, ou seja, em algumas outras matérias, se você lê parte delas, você consegue entender ali na frente. A matemática, se você não entender, ela é como se fosse a construção de um prédio. Se você não entendeu o primeiro andar, não tem como você pular para o segundo e para o terceiro andar. Então, você precisa se preparar bem. Então, assim, não só pelo fato dos estudos em si, ou na hora de fazer alguma prova, a gente tem que levar em consideração de que, para sempre, ali, pelo menos até a faculdade, dependendo do curso que você for fazer, você ainda não vai conseguir se livrar da matemática, mas durante muito tempo você vai sim precisar, nem que seja para prestar um vestibular. Então não tem como fugir disso. Sem ela você não passa de ano, enfim. Tem tudo isso que você vai precisar realmente de entender a matéria. E aí, mas não pensando somente na parte teórica, não somente pensando na parte de escola, mas pensando sim no seu aprendizado. Você vai precisar da matemática para outras coisas na sua vida, ela facilita a sua linha de raciocínio lógico, enfim. E aí, eu tô vendo muitos alunos negligenciar essa parte. Como assim? Fica em casa, não aproveita o tempo disponível. Eu vejo que essa questão da gente ter aula online, ela está forçando o aluno a ser autodidata. Ou seja, acabou aquela história de que eu sou ruim numa matéria porque a culpa é do meu professor. Gente, isso não existe. Sinceramente, vocês estão com o mundo inteiro nas mãos, quando eu falo de internet, e é o mundo inteiro sim, e lá você tem a opção de escolher o seu melhor professor. Então, por exemplo, você está estudando determinada matéria da matemática, vamos supor que você está estudando equação do segundo grau, e o seu professor passou lá uma aula online em função da quarentena, e você não entendeu nada que ele está falando. Gente, é só você entrar na internet, escrever equação do segundo grau e procurar um outro professor que atenda a sua expectativa. Que ele tenha uma linguagem que você entenda. Porque, na verdade, não é o professor que é ruim. Na verdade, é porque, às vezes, a didática de um professor, ele consegue fazer com que uns alunos entendam e outros não. E é normal. Tem gente que gosta da minha didática, tem gente que tem mais dificuldade com a minha didática. Então, a culpa não é do professor, isso vai de aluno para aluno. E já que você tem toda a internet nas mãos, aproveita esse momento para você procurar o melhor professor que você se identifica na didática e aprenda, gente. Porque, na verdade, o aprendizado, ele não é para mim, professora. Eu já sei como que faz, eu já sei os caminhos. Na verdade, o aprendizado é para você, aluno. Então, a forma como você vai fazer isso é que vai definir o jeito que você vai entender. Então, assim, gente, já que você tem toda essa ferramenta nas mãos, vamos aproveitar para vocês realmente serem autodidatas. Professora, o meu professor, ele mandou uma lista imensa pra gente fazer agora. Eu sei, gente, que tem muita coisa, mesmo na quarentena, que vocês têm que realmente produzir, e eu vou falar o porquê disso. E aproveita esse momento, então, para buscar outras formas de vocês estudarem, outros professores, outras teorias, outros livros. Vocês têm tempo de sobra agora para isso, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu quero falar a respeito dessa quarentena são 3 dicas que eu vou dar aqui hoje, que vocês precisam aproveitar a quarentena para desenvolver, para se desenvolver. Porque, por exemplo, foi na quarentena que o Newton, ele conseguiu desenvolver a teoria da gravidade. Foi nessa dele ficar sozinho que ele conseguiu observar mais
e ver como que funcionava, e aí ele revolucionou a ciência, por exemplo. Então aproveita essa época da quarentena para você se desenvolver. Tem muitos cursos gratuitos na internet, muitos cursos. Procura uma área que você gosta. Por exemplo, se você gosta de desenhar, procura um curso de desenho e aperfeiçoa nisso. Agora, cuidado para vocês não matarem todo o seu tempo com algumas coisas que não vão te acrescentar em nada. Por exemplo, se você ficar todo o tempo aí no videogame, você vai atrasar tanto na sua parte de aprendizado e aquilo não vai te acrescentar em absolutamente nada. Eu não quero ser chata, nem estou só a mãe de vocês para ficar aqui pagando algum sermão para vocês. Mas o que eu quero falar para vocês é que isso tem um preço mesmo, e é real, tá? Se você não se desenvolver, a hora que você voltar para a escola, você vai estar completamente burro. E é assim que funciona. Bom, nessa quarentena, gente, eu vejo que o principal problema dos alunos é na questão da organização. Porque a gente fica um pouco perdido. Tem gente que fica tão aéreo que não sabe nem que dia da semana que é, não sabe, a gente perde inclusive o horário. Então, o nosso maior desafio é realmente poder fazer a nossa organização. Então, a minha dica de estudo, ela vai em cima dessa organização. Então, a dica número 1, olha só. Essa eu acho que é a principal, porque quem já trabalha em casa, quem já estuda em casa, já está acostumado com a rotina de casa. Agora, quem não está acostumado com a rotina de casa, estranha muito. A principal é no seu momento ali de estudo, você esquecer que está em casa. Então, a primeira coisa, tirar o pijama. Porque o pijama, ele traz, o seu corpo, ele já entende que é a hora dele descansar. Gente, a hora do descanso, ele é à noite. Durante o dia, você realmente precisa produzir. Então, acordou, tenta não mudar tanto a rotina de quando você estava em sala de aula. Por exemplo, acordou, vai tomar um banho, ou se não vai praticar algum exercício físico, quem já fazia isso. Ou quem estudava de manhã, já toma um banho, põe uma roupa confortável, mas que não seja uma roupa de ficar em casa. Que a roupa de ficar em casa, ela acaba fazendo com que o seu corpo entenda que aquele momento não é o momento de produzir. Isso é muito ruim para vocês. E aí, com o pijama também, parece que a gente perde um pouco a noção do tempo. E aí você não começa a não ter obrigações e você já começa a se perder na organização. E aí, dentro dessa organização, dentro da dica 1, você deve estabelecer um horário para o estudo, tá? Então, por exemplo, hoje eu vou estudar matemática. Estabeleça um horário específico, né? E aí você vai lá na sua família. Eu sei que esse também é um dos desafios de outros alunos, porque às vezes fica em casa, aí o pai fica pedindo algum tipo de favor, a mãe fica pedindo algum tipo de favor, aí o cachorro late, aí o irmão quer brincar, alguma coisa nesse sentido. Mas se você tiver uma organização, você vai chegar lá no seu pai, na sua mãe, vai falar o seguinte: pai, mãe, olha só, do horário tal ao horário tal, eu vou estudar matemática e eu preciso da colaboração de vocês para eu conseguir estudar. E você vai colocar, às vezes, um foninho de ouvido, alguma coisa ali para você tirar a sua distração, e você vai tirar aquele momento. Você realmente precisa de ter uma rotina. A falta de rotina é um dos principais motivos para os alunos não conseguirem dar continuidade nesse estudo. Então, dica número 1, tenha rotinas. A dica número 2 que eu tenho para dar para vocês é para vocês seguirem um roteiro de estudos. Algumas escolas já disponibilizaram esse roteiro, acho que a maioria delas. E aí eu aconselho você a seguir, por exemplo, hoje eu tenho que estudar matemática, português e ciência, sei lá. E aí você vai separar, esse é o horário da matemática, tal a tal. Esse é o horário de português, esse é o horário de ciências. O que eu vou estudar dentro da matemática? Você já pode separar isso em tópicos já, que seria o que o professor ia fazer com você em sala de aula. Separa ele em tópicos, vê quais seriam as aulas que você iria desenvolver naquele dia, e aí aconselho você a tirar todas as distrações de perto de você. Inclusive, o celular, ele deve ficar em modo avião. Porque, gente, não adianta. O celular, assim como o computador, a internet em si, principalmente o celular, o WhatsApp, as distrações. A gente tem ali um excesso de informações. Então, esse excesso de informações, ele vai fazer com que você
perca realmente o foco, que você não consiga, às vezes você tá ali desenvolvendo uma linha de raciocínio, alguma coisa, alguém te manda um WhatsApp, e aí aquilo, como você tá sozinho, não tem ninguém ali pra ficar brigando, ei menino, desliga o celular, não pode usar o celular aqui dentro, e aí você já não tem esse hábito de ficar sem o celular, você acaba realmente tirando a sua atenção ali do seu exercício, e aí vai pro celular. O que eu faço? E eu faço isso real, assim, às vezes eu quero ler um livro, eu não quero que ninguém me atrapalhe, eu coloco, por exemplo, um cronômetro de 20, 25 minutos, aí eu faço uma leitura, dou uma pausa de 5 minutos para tomar uma água, às vezes, sei lá, até para brincar com meu cachorro mesmo, 5 minutos para dar uma tranquilizada, olho no celular, mas por 5 minutos e eu retomo aqueles estudos. Então, gente, modo avião, né, no momento do estudo. E se vocês conseguirem ter essa rotina, eu tenho certeza que futuramente vocês terão facilidades com várias outras coisas, sabe? Porque ter disciplina já não vai ser um problema para você. Na verdade, eu vejo isso tudo assim, uma forma de você se forçar a ter disciplina. E às vezes, gente, o nosso sucesso na nossa vida profissional, principalmente, ela vai depender do nível de disciplina que você tem com você mesmo. Às vezes, o seu sucesso com você mesmo, seu sucesso pessoal, seja com, sei lá, o seu corpo ou qualquer outra coisa, tudo vai depender da disciplina que você tem com você mesmo. Então é assim, se nessa época da quarentena você realmente fazer um esforço, no começo tudo parece ser um pouquinho mais difícil, mas se você consegue transformar essa disciplina em rotina, você consegue resultados em qualquer área da sua vida. Então estabeleça rotinas e disciplina. Não vou ligar meu celular. E não vou ligar mesmo, gente. E não vai custar nada. Você vai tirar 20, 25 minutos só para pôr no modo avião, porque aquilo não vai te acrescentar em mais nada, aquilo só vai te atrapalhar, tá? E a dica número 3 que eu tenho para falar para vocês é para você conhecer a sua forma de estudar. Uma das vantagens também de vocês estarem passando por esse período é a questão de você se auto-observar. Por exemplo, eu fico muito irritada em estudar 100% do silêncio. Eu gosto de música, mas não pode ser qualquer tipo de música. Até quando eu estou preparando aula, eu coloco, por exemplo, no YouTube, música para aumentar a produtividade, por exemplo, ou música para aumentar a concentração. E eu coloco, pelo menos, aí eu sei que aquilo, ele faz elevar a minha concentração ali em até 15%. Então, observa qual é o seu tipo de estudo, como que você consegue absorver melhor aquela matéria e você segue essa rotina, tá? Não entendeu a lista ou a explicação do professor? Gente, busque outras fontes. Use a internet ao seu favor. Pesquisem, tem muitas coisas boas. Você não precisa ficar com aquela dúvida e você não tem mais a desculpa de que o meu professor é bom ou o meu professor é ruim, ok? Bom, pra gente finalizar essas 3 dicas, porque a gente ainda tem algumas matérias para eu passar para vocês, eu tenho para falar para vocês que o nosso aprendizado, ele vem a partir de 3 formas. São 3 formas. Primeiro, a forma visual, ou seja, você precisa realmente ver aquilo que está estudando, visual mesmo. Inclusive, na matemática, eu aconselho vocês a fazerem desenhos, por exemplo, para auxiliar. Você sai do abstrato e vem para o visual. Tudo que a gente vê é mais fácil, tá? A forma auditiva, ou seja, escutar videoaulas, entender o professor, é uma forma da gente aprender. E a forma sinestésica, sinestésica é o sentir, é o fazer mesmo, tá? Ou seja, para aprender você precisa ver, você precisa ouvir e você precisa fazer. São 3 pontos, 3 pilares do aprendizado. E aí, o intervalo é muito importante para você não ter um excesso de informação ali nesse momento do estudo. Você precisa dar um intervalo, você precisa parar, mas não pode ser um intervalo muito longo, senão você vai, até você voltar, né, e ter de novo esse momento de concentração, isso às vezes pode te atrapalhar. Então, intervalos, pelo menos a cada meia hora, um intervalo de 5, 10 minutos no máximo, para tomar uma água, para dar uma respirada e continuar os estudos. Mas o mais importante, gente, é o fazer, tá? Por isso que às vezes o professor, ele passa muitos exercícios, ele passa muita lista, porque a ideia ele viu o conteúdo, ele ouviu a minha explicação e agora ele precisa fazer, ele precisa tentar, tá? Bom, e assim eu finalizo então essa primeira parte que eu separei para vocês.